Alô, 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 gente boa de Deus. É uma alegria imensa. Deus sabe como eu fico feliz. Eu fico feliz. It makes my day. Eu fico realmente muito feliz. Toda ocasião em que, porventura, eu não tenho a chance de falar o Evangelho com você, ou de produzir, gravar as coisas que me impregnam a alma, o ser, que são a minha circulação, que são a minha dinâmica celular, que tem a ver com todas as moções orgânicas, psíquicas, espirituais da minha existência, e todas elas têm a ver com esse bombear do coração espiritual mais profundo em mim. Se porventura eu não realizo isso, parece que me amputaram alguma coisa no dia. E eu sinto imensa alegria, não é pequena, não é pouca, de vir até você e conversar. No dia de ontem, a gente continuou vendo Mateus 15, você lembra bem do texto relativo aos versos 29 a 31, eu fiz uma relembrada dos contextos, tudo tem contexto, tudo tem contexto, tudo tem contexto. Aí eu relembrei os contextos, para você que é mais esquecediço ou que caiu de paraquedas ter uma ideiazinha mínima de onde a gente está vindo, para onde a gente está indo. E depois de falar, eu disse que iria pegar uma manifestação de caso.
no texto equivalente, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 31 ao verso 37, e foi o que eu falei com você no dia de ontem. Você lembra disso? Como a gente conversou a respeito do homem que Jesus tirou da multidão, lá na região do norte da Galileia, e que sofria de surdez e de gagueira. Eu expliquei a relação entre essas duas coisas e como lhe suplicaram para que impusesse as mãos. Eu falei também sobre o significado desse ato de impor as mãos. Está tudo aí no YouTube, relativo ao dia de ontem. E aí, como Jesus curou o homem de uma maneira tosca, para as interpretações politicamente corretas e ascéticas dos nossos dias, para as nossas noções de higiene e de etiqueta, que Jesus não obedecia a praticamente nenhuma delas. E como Jesus, ao curar o homem, toca-lhe os dedos nos ouvidos e depois tira a saliva da sua própria língua e toca a língua do homem. E lhe tocou a língua com saliva, com a dele, na do homem. E aí abriram-se-lhe os ouvidos e se lhe soltou o empecilho da língua, porque começa com a audição, como vimos ontem, e aí vem o desimpedimento oral. E ele passa a falar intensa e desenvoltamente, desembaraçadamente. E aí, quando eu concluí, no dia de ontem, eu falei a você que hoje nós iríamos falar um pouco sobre timidez. Aí, porque eu disse que essa expressão de Jesus, aramaica, quando ele diz ao homem efatá, quer dizer abre-te, e respirou, suspirou, tocando os ouvidos, mão com saliva na língua, uma comunicação que o homem que enxergava percebeu a toda. E Jesus fala, olhando para os céus, efatá, que quer dizer abre-te. E aí o homem é totalmente desimpedido, é desempecilhado de todas as coisas e vaza. Tudo isso, toda a sua comunicação, tudo que estava acumulado durante anos e anos e anos de acumulação. Aqui não se fala a idade desse indivíduo, mas dá para a gente imaginar os anos e anos de acumulação. Se você tem amigos, amigas tímidas, ou se você mesmo é uma pessoa tímida, tem uma dificuldade enorme de se expressar, aqui no caso dele era uma condição que o marcava de maneira neurológica profundamente e que caracterizava eventualmente o impedimento dos ouvidos e a gagueira, que o impedia de se comunicar completamente. Era uma dificuldade horrenda para quem sofre de gagueiras completamente brabas mesmo. Como eu conheço inúmeros casos de gente que fica praticamente muda. Porque, além de gago, a gagueira acaba desenvolvendo um sentimento de inadequação social. Porque há muita brincadeira com o gago. No passado, então, era horrível. Hoje em dia, existe uma certa recriminação se brincar com o gago, pelo menos do ponto de vista social, do ponto de vista público. Mas no passado,
Quando eu era menino, foi 70 anos para trás, e eu, como falei ontem, eu já fui gago, não uma gagueira dessas radicais, mas uma gagueira que eu aprendi a dela me curar. Depois eu falo um pouquinho do que no meu caso eu fiz. Havia muita brincadeira com os gagos, era um negócio adoecedor. Além de gago, o indivíduo ainda tinha que lidar com um ambiente social completamente antagônico, escarnecedor, impiedoso, perverso, de modo que, além da gagueira, o indivíduo emudecia de vergonha. Ele silenciava por dizer: eu não vim a esse mundo para falar. Isso os que ouviam. Mas existem aqueles em quem a gagueira é desenvolvida por dificuldades também de audição. Tanto quanto quando a audição é totalmente vedada, fechada, a pessoa é totalmente ensurdecida, não ouve nada, na maioria das vezes a consequência é mudez. Não ouve, não fala. Para eu aprender a falar, eu tenho que ouvir. Se não entra nenhum som pelos meus ouvidos, eu não aprenderei. Portanto, sons, sílabas, dicção, pronúncia, nada disso. E naqueles dias e nos tempos de Jesus era infinitamente pior. Muito mais horrível do que a gente possa conceber. Porque não tinha sinais de língua, não tinha leitura labial, não tinha todos esses recursos que hoje em dia existem. A gente está vivendo numa época em que praticamente a surdez vai acabar. Ela está na iminência de acabar. Com os aparatos de natureza eletrônica, com conexões neurais com o cérebro da gente, isso já está praticamente eliminando a surdez, e daqui a poucos anos não haverá mais surdez, exceto para aqueles que não têm o recurso suficiente para adquirir um device, um aparelho, um instrumento de captura de som e transmissão neural para o cérebro, com a devida terapia para o indivíduo aprender a processar e, consequentemente, em sendo mudo, também vir a aprender a falar. E aí já vem todo um aparato fonoaudiólogo para dentro do processo para ajudar o indivíduo a transformar a audição em fala. Tudo isso está chegando no seu tempo terminal. Mas nos dias de Jesus não era assim. Como até recentemente não era assim. Como na minha infância, lá no Amazonas, meu Deus, sofria-se muito por ser gago. Não foi o meu caso, porque eu era um ente meio atropelante. Eu acabava fazendo aquele que vinha querer brincar comigo de alguma coisa, era constrangido, porque eu tinha 1000 outros elementos para constrangê-lo. Mas a maioria eu via, ficava emudecida. E quantas pessoas, amigas minhas, gagas, e naquele tempo sem o recurso fonoaudiológico, sem esses especialistas, não havia treino, não havia terapia. Então, quantas pessoas, amigas minhas, eu dizia: não se importa não, mete a cara, vamos juntos. Se tirarem onda contigo, eu encaro junto contigo, a gente atropela, mas não deixa isso acontecer. Porque quanto mais, se você permitir isso, essas pessoas são incansáveis na pilhéria, na maldade, na malignidade, na torpeza com a qual elas venham a tratar você. Então, não aceite isso. E, como eu disse, todavia, a gente está chegando numa época histórica em que esse aspecto da surdez, em pouquíssimo tempo, vai estar vencido. Como daqui a não muito tempo, os cegos todos, os com deficiências visuais,
terão aparatos suficientes de visualização para enxergarem. Nós estamos chegando lá. Um monte dessas dificuldades de natureza sensorial mais óbvia estão com os dias contados, ou seja, os surdos ouvirão, os mudos falarão, os cegos verão e muitos outros impedimentos sensoriais vão ser eliminados com a facilitação da vida das pessoas. Não só nesse aspecto, mas em muitos outros aspectos, graças ao desenvolvimento científico, cumprindo profecias bíblicas. Porque toda boa dádiva, venha ela de onde vier, da imposição das mãos ou de uma ciência recebida e laboratorialmente elaborada e depois praticada, construída, projetada e implantada e que produza resultados de cura, é dom de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. Aí você pergunta, a Bíblia fala sobre timidez? Fala sim. Fala, por exemplo, explicitamente da timidez do profeta Jeremias, que era um homem que ele próprio confessa, quando ouve a voz de Deus falando com ele a primeira vez, e tem aquele despejar de profecias divinas em cima de Jeremias, e ele ainda era muito jovem, ele diz, eu não, Senhor, eu não sei falar. Como também tem o gago Moisés. Moisés era gago. Ele foi gago antes no Egito, foi gago antes de ver a sarça ardente, foi gago depois de ver a sarça ardente e eventualmente morreu gago. Viu glórias divinas, aparatos celestiais, teve encontros com entes de outras dimensões, mas continuou gago. Tão gago que Deus disse, olha, você realmente tem uma dificuldade de comunicação. E Deus, reconhecendo isso, todavia, decidiu não curar a gagueira de Moisés. Moisés gago era melhor do que Moisés falante. Moisés gago já falou a beça? Me desculpem, mas eu fiquei imaginando Moisés como um palrador enfatuado. O cara gago já falou minúcias. Entrou em detalhes de fimoses de costumes humanos e de práticas humanas. Imagina ele falante. Por alguma razão, a bondade de Deus manteve Moisés gago o resto da vida dele. E, eventualmente, aquele limite foi bom para ele. Frequentemente, alguns limites que para nós são desconfortáveis acabam, muitas vezes, sendo a nossa salvação. Guarde isso, guarde e preste atenção no seu coração. Eu vou repetir para você. Frequentemente, alguns limites físicos, como, por exemplo, a gagueira de Moisés, acabam sendo limitadores que não nos são retirados para o nosso próprio bem e salvação. Porque o Moisés falante poderia ter sido um indivíduo absolutamente exacerbado. A tal ponto que Deus elege um tradutor para ele. O tradutor é o irmão dele, Arão, que passava o dia ao lado dele como uma sombra, um fantasma de Moisés. Era Arão. Era uma figura tão fantasmagórica, presente o dia inteiro, interpretando Moisés em todas as circunstâncias. Chegou a um ponto em que Arão e Moisés se fundiram. Do ponto de vista de Arão, se fundiram de tal modo que Arão ficou com inveja, ficou com ciúme de Moisés.
iria ter os mesmos privilégios espirituais, o mesmo lugar, a mesma posição, a mesma percepção, a mesma importância de significado histórico perante o povo. Isso está narrado aqui no livro de Êxodos e em todo o Pentateuco tem alusões a esse momento trágico na vida de Arão e de sua irmã Miriam, que eram duas sombras, uma à direita e outra à esquerda, de Moisés o dia inteiro, e Moisés mais novo do que ambos. E tinha um papel muito mais preeminente, histórica e espiritualmente falando. No entanto, tinha essa limitação, era gago de marré, o nosso amigo Moisés. Então tem Moisés, tem Jeremias que diz, no capítulo 1 da sua profecia, quando Deus fala e as primeiras palavras a ele diz, vai e dize ao povo. Ele diz, eu não, escolhe um outro. Eu sou um menino, eu sou tímido, eu não sou de falar, eu sou quieto. Mas é interessante como Deus escolhe gagos. Tanto quanto escolheu Moisés e escolheu também Jeremias. E depois Jeremias, com o treino, começou a ficar um pouco mais desenvolto, mas ele é um indivíduo para dentro. Como geralmente acontece com a psicologia dos gagos ou dos mudos ou quase mudos, com problemas de comunicação oral. Eles vão ficando introversos. Já que você não tem o vazamento da fala para o lado de fora da comunicação, você acaba caindo em estado de profunda solitude. Quando você não haja e viva e exista em solidão porque esteja cercado de pessoas, mas em tais casos, o estado psicológico do indivíduo é frequentemente de profunda solitude. É ele com ele mesmo, muitos pensamentos, ou ele pensa muito sobre o que os outros dizem, concorda, discorda. Por isso também o indivíduo que é surdo e que também, sendo surdo, é mudo, tem um mau humor frequentemente horroroso. Porque ouve muita idiotice sem poder dizer nada, sem poder contestar, sem poder corrigir, sem poder contribuir, sem poder fazer pequenos acréscimos, sem poder diminuir as energias e as implicações, dizer não é tanto, não superlativize. Enfim, quando é radical a situação e o contexto, tudo isso se acumula para o lado de dentro. E eu estava falando de Jeremias. Ele é o único profeta que escreve um livro de lamentações. Isso tem muito e tudo a ver com a psicologia dele. De ser um indivíduo muito pouco falante. De não ser um ente extroverso. Que falasse pelos cotovelos ou com grande liberdade de comunicação, um indivíduo outspoken, que ainda nem chegou e já se está ouvindo a voz dele lá na porta. Não, Jeremias não era assim. Provavelmente ele tenha se dedicado muito mais a conversar na intimidade, o que veio a ser posteriormente registrado e se transformou em texto, em escrita, e que teve seu próprio desenvolvimento como texto e como escrita. Porque, eventualmente, ele não fosse e jamais tivesse conseguido ser uma figura discursiva. Alguém que chegasse numa praça, batesse palma, abrisse a boca e atraísse a atenção de todo mundo. Não. Jeremias, com certeza, não. Mas a gente tem, por exemplo, outras figuras mencionadas, fora aqueles que Jesus cura nos evangelhos, como esse aqui, para quem ele diz, abre-te. Porque do contrário o indivíduo ia ficar lacrado, fechado,
com aquele tesouro todo dele bloqueado como uma tumba antiga, com uma pedra de toneladas na frente, com tudo guardado dentro sem que ele pudesse expor jamais, como é o seu caso, como é o caso de uma quantidade enorme de pessoas tímidas. A profunda timidez equivale praticamente a uma mudez. Eu conheço pessoas, e conheço algumas delas a minha vida inteira, que foram tão tímidas e são tão tímidas. Ontem mesmo eu estava pensando numa delas. É um querido que eu amo profundamente. E casou com uma grande amiga minha, ovelhinha da minha alma. Depois eu mesmo casei a ambos. Ele até o dia de hoje, ele tem a minha idade, está com a cabeça muito mais branca do que a minha por questões genéticas. Mas ele quase não fala. Se você quiser ouvi-lo falar, ouça-o tocar a flauta dele. Ele fala com uma flauta que é uma coisa linda, é como ele mais se expressa. E na intimidade, muito pequenininha, com a esposa, com os filhos, em casa, com um amigo intimíssimo, e assim mesmo ele leva um tempinho para esquentar, para se sentir à vontade toda vez que você chega, por mais que eu o conheça há 50 anos, ele tem que esquentar, para aí começar a falar bem baixinho as coisas. E eu nunca ouvi a voz dele mais alta, é sempre sussurrante, de tão tímido que ele é. E no ambiente de trabalho, ele se dá bem porque ele é competente. Ele escolheu uma área técnica, que não tem nada a ver com humanidades, com comunicação, com fala, com pedagogia, com ensino, com afirmação, assertividade. Não, ele é incomparável no trabalho que ele faz, na técnica apurada que ele aplica. Quanto mais tímido ele é, mais meticuloso ele se torna e mais perfeccionista ele se torna. Isso é um outro detalhe que acompanha a vida dos tímidos. Por não ter a distratividade social e do ambiente, por ser forçado por impedimentos que daqui a pouco eu vou dizer quais sejam, ou pelo menos traçar as realidades mais frequentes desses impedimentos de timidez. Como ele não tem essa expressividade, ele acaba transformando isso em intimidade pessoal e introjeção, num alargamento do mundo íntimo e reflexivo e numa capacidade de concentração extrema. E se dedica a um trabalho de natureza técnico-meticulosa, ele atinge níveis de perfeccionismo, às vezes inigualável, incomparável. Como de sorte com todas as pessoas que, de algum modo, se sentem inibidas pelo contingente social hostil e que em outros ambientes agradáveis não seriam nem tímidas assim, mas no ambiente hostil se tornam e acabam voltando-se definitivamente sobre elas próprias, porque depois de um tempo isso se transforma num hábito também. Tem aqueles que sofrem de timidez intrínseca e tem aqueles que sofrem de timidez habituada, acostumada, podada, adestrada pela proibição, pelo convívio social hostil de outros, da família, da casa, do pai, da mãe, dos irmãos, dos parentes, dos amigos escarnecedores, que não tiveram a sorte de ir para uma boa escola, foram para uma escola cheia de bullying ou de coisas assim, e aí resolveram calar para sempre. E depois de um tempo se acostumaram a uma vida de silêncio para elas próprias. Mas você estava me perguntando, a Bíblia fala de gente tímida? Fala. Fala, por exemplo, de Timóteo, onde Paulo explicitamente diz a Timóteo
Não sejas tímido. Não guarda isso para ti mesmo. Paulo está o tempo todo usando verbos afirmativos de imperativo de fala. Leia a primeira epístola de Paulo a Timóteo e a segunda epístola. Como os grandes verbos e as grandes expressões imperativas de Paulo para Timóteo são afirmações de assertividade. Fala, prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Não te cales, não te envergonhes, não te acomodes, reaviva o dom de Deus em ti. É em ti que eu confio. Eu não tenho mais quase ninguém comigo. Eu só tenho a ti. Então é para ti que eu entrego esse bastião e tu tens que levá-lo adiante. Cura-te do teu estado de silêncio intimidado. Não te acovardes. Aí Paulo vai mais adiante e ainda insta Timóteo dizendo, pois, preste atenção nisso, pois Deus não nos deu espírito de timidez. Algumas traduções dizem espírito de timidez. Outras traduções, como a minha, na qual eu leio, na versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, dizem, Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Significando dizer que você pode não ser tímido, você pode ser assertivo. Quando necessário, você precisa, às vezes, ser imperativo nas suas decisões, posturas, colocações, atitudes e comportamentos, mas, ao mesmo tempo, tem que carregar dentro de si o espírito de poder, de amor e de moderação. Por mais que eu seja um indivíduo desinibido, assertivo, como às vezes eu sou até acusado disso, tem gente que até confunde a minha assertividade com narcisismo. Eu já ouvi dizer, para mim ninguém fala, né? Mas eu já ouvi falar, não, o Caio é muito narcisista. Aí eu fico olhando, eu reconheço narcisismos, e reconheço narcisismo não apenas nos outros, mas Deus me deu a graça de me enxergar profundamente também. E eu sei que não existe esse narcisismo em mim. Eu não me cultuo, eu podia me cultuar, meu Deus, no tempo que eu era unanimidade nacional, eu podia ter acendido incensos para mim mesmo. Como eu vejo gente aí que por uma gota do que eu tinha anda se incensando num narcisismo enorme. Eu sei que eu não sofro desse mal, porque eu já passei por esse teste de unanimidade absoluta, de incensamento de tudo e de todos, não só aqui, mas no mundo inteiro. Onde eu chegasse era uau! E eu não fiquei babaca, idiotado, narcisista, nada disso. Agora, o que as pessoas não conseguem, às vezes, ou por ignorância, ou mesmo por determinação de maldade, não querem fazer a diferenciação entre narcisismo, de um lado, e assertividade, segurança, certeza, convicção profunda, de outro lado, que é o que me domina. Toma conta de mim, e se eu disser que não é assim, eu estou sendo mentiroso e hipócrita para com vocês, porque eu sou assertivo. E não tenho nenhum problema quando a necessidade demanda de ser imperativo e de viver com as consequências.
sem lamentar das consequências, sem ficar com pena de mim, sem achar, ai meu Deus, por que não me entendem? Eu entendo que imperativos, assertividades, convicções, decisões inabaláveis, posturas dessa natureza produzem na mente de outras pessoas interpretações que nem sempre ou quase nunca correspondem necessariamente à verdade do que esteja em você. Mas e daí? Eu aprendi a viver com as consequências. Aliás, isso nunca foi algo que eu tenha precisado aprender a viver com, porque eu já nasci num treinamento simultâneo de ser assim e aprender a viver com isso naturalmente. Mas não era o caso de Timóteo. Paulo diz, pois Deus não nos deu, Timóteo, espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. Isso me remete direto para o dia do Pentecoste. Por que me remete para o dia do Pentecoste? Porque no Pentecoste, todos aqueles discípulos, inclusive Pedro, que era um ser outspoken, falava pelos cotovelos, falava demais até, por isso foi o mais repreendido, porque falava muito, mas faltava a ele poder, amor e moderação. Faltava poder, amor e moderação. Mas em que estado eles estavam? Todos eles. Aparentemente menos as mulheres. Mas os homens estavam todos em estado de timidez profunda. Profunda timidez. Escondidos, portas e janelas fechadas. Jesus se apareceu a eles por 40 dias e 40 noites, comeu e bebeu com eles, mas eles não ganharam assertividade, mesmo vendo o Cristo ressuscitado, apalpando-o, pegando-o, toca aqui, vê aqui, ou comendo e bebendo com ele, como o livro de Atos dos Apóstolos nos diz. Por 40 dias comeram e beberam com ele depois da ressurreição, tipo, passa o vinho, passa o peixe, passa o pão, servindo a Jesus, que pegava o pão, partia e comia, pegava o cálice do vinho e bebia, comia o que quer que lhe fosse oferecido, agradecia ao Pai, o ressuscitado, transfigurado, glorificado, presente entre eles, redimensionado, bem diante dos olhos deles. Todavia, isso não foi o bastante para tirar a timidez deles, mostrando uma lição para nós. Que a cura para a timidez não vem do exterior para o interior. Porque no exterior daqueles apóstolos, depois que Jesus ressuscitou de entre os mortos, e eles encontraram e conviveram com ele durante 40 dias e 40 noites, e comeram, beberam e tocaram, e se sensorializaram nos toques em Jesus e em sendo tocados por Jesus durante aquele processo, mas isso não os curou da timidez que os tinha atingido pelo trauma, pelo pós-traumático da cruz. Estavam todos eles sofrendo de um pós-traumático da crucificação. E não só da crucificação, mas foi um pós-traumático que começou antes. Começou na casa de Caifás para Pedro, quando ele negou a Jesus 3 vezes. O Pedro extrovertido negou a Jesus 3 vezes e se engoliu. Pedro se engoliu. Se engoliu. Quem aparentemente de todos foi o que manteve a maior extroversão foi Timóteo. Aliás, foi Tomé.
Tomé, o apóstolo, que chegou depois de Jesus ter aparecido aos discípulos num certo dia, ele veio de fora, todo mundo com a porta e janela fechada, mas Tomé estava vindo da rua. Bateu na porta, abriram, era ele, e estava todo mundo celebrando, dizendo: o Senhor ressuscitou, já apareceu, já apareceu, já apareceu. Mas tudo no ambiente fechado. Pro lado de fora, ninguém saiu correndo para gritar para os vizinhos: olha, Jesus apareceu! Não, estava todo mundo intimidado. Não só intimidado, mas com uma intimidação que os tornou subitamente tímidos. Aí, Tomé é que diz, o início com a palavra T que está me fazendo criar essa repetição pela segunda vez. Tomé vem e diz: se eu não vir com os meus olhos, não pegar nas suas mãos, não tocar no seu lado, eu de modo algum acreditarei. Aí vem Jesus, se manifesta na mesma hora no meio deles, aparece ali no meio de todos eles, para Tomé e para todos. E Tomé então grita: Senhor meu e Deus meu. E aí vocês conhecem a sequência da história. Mas por que eu disse que o impressionamento de Jesus ressuscitado, glorificado, transfigurado, para além da morte, onde eles olhavam e viam todos os traços do Cristo histórico, inolvidavelmente presentes no Jesus ressuscitado. Mas, ao mesmo tempo, eles viam o apagamento de todas as contingências do espaço-tempo na face de Jesus. Nenhum pé de galinha, nenhuma dobra, nenhum queimado de sol, nenhum desgaste de 33 anos de existência no meio da brutalização de uma vida naqueles dias, mãos sem calo, tudo o que antes tinha caracterizado a natureza histórica do Jesus andante com eles, agora, depois da ressurreição, esses elementos da contingencialidade espaço-temporal estavam suspensos. E eles conseguiam ver uma aura, uma luz sutil, suave, uma graça, uma emanação. Está tudo isso ali diante deles. Era glória, poderosamente sutil, sentada, conversando com eles, partindo o pão, comendo e bebendo durante mais de um mês, 40 dias e 40 noites. Mas não foi o suficiente para curar a timidez deles. Não foi. Aí vem o Pentecoste. Eles viram Jesus subir aos céus, perguntaram: escuta, tu vais voltar? Jesus disse: fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de dunamis, que é a mesma palavra que designa a explosão da dinamite. A palavra dinamite vem da palavra grega dunamis, que é explosão. Fiquem em Jerusalém, orando, até que, não é para sempre não, é só até que. Depois eles transgrediram e quiseram ficar para sempre lá e adoeceram. Muitos deles adoeceram de si mesmos. Porque o que Jesus disse foi: não, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de explosão, de poder, de dunamis. E eles ficaram mais 10 dias em Jerusalém, os apóstolos, a mãe, as irmãs, os irmãos, a família de Jesus, um grupo de outros indivíduos mais íntimos, eram cerca de 120, diz o livro de Atos, que estavam ali orando de dia e de noite, esperando esse dunamis, esperando o Espírito Santo, esperando a manifestação do que Jesus prometera a eles.
Até que chega o dia do Pentecostes, daquela festa judaica de gratidão, e eles ouviram um som de longe chegando como de um vento impetuoso, soprando em todo lugar. Som como de um vento impetuoso, e foi entrando na casa, que estava toda trancada, entrando pelas brechas, pelos furos, foi enchendo a casa. Aquele vento tomou conta da casa, os cabelos podiam ser levantados dentro da casa, com tudo fechado, com tudo trancado, e o vento, o Ruá, presente, o Espírito, o sopro. E aí eles começaram a olhar uns sobre as cabeças dos outros, e havia na cabeça de cada um deles línguas como de fogo, chamas, labaredas. E eles, olha a primeira coisa que acontece quando o Dunamis vem. Quando essa timidez decorrente do pós-traumático, da negação, da fuga, da covardia, da frouxidão, que os pusera todos em retirada, todos em negação, Judas em traição, todos, à exceção das mulheres. Quando esse vento impetuoso invade a casa e as línguas como de fogo pousam sobre eles, e eles são explodidos de dentro para fora, eles começam a falar em outras línguas. Outras línguas. Olha só, você falar em outras línguas depois de adulto, e ali não tinha criança. Criança fala em outras línguas com a maior facilidade. Você viaja, como eu viajei com 32 anos de idade, para a Califórnia, sabendo um inglesinho macarrônico de nada, só inglês de hotel, de avião, e de táxi, e de troca de dinheiro nas casas de câmbio, e de inglês de turista, de viagem. Porque onde quer que até os 32 anos eu fosse pregar, sempre ia um intérprete comigo, até que eu cansei e falei, não, eu vou falar inglês fluentemente. Se eu conseguir, eu vou falar como eu falo português, com uma grandeza vernacular mais ampla possível daquela que Deus me deu em português. E eu vou me dedicar, e todo mundo que me conhece na intimidade sabe que quando eu me embioco e me dedico a uma coisa, eu vou até o fundo do poço. E eu levei os meus filhos. Conclusão, logo, 2 meses depois, o Ciro já ganhou um concurso de spelling entre todas as escolas de San Bernardino County, com 11 anos de idade. O meu outro filho, Davi, com 10 anos de idade, estava começando a falar inglês com os amigos. Ele gostava muito da cultura negra, ele já estava falando igual um black e aprendendo todos os aspectos da cultura. O Lucas mudou de língua, tanto é que quando ele morreu aos 22 anos, a língua básica, a primeira língua dele era inglês, o português virou a segunda. E a Juliana logo estava começando a falar inglês, pequenininha. Porque para criança não é problema. Agora, para o burrão velho, que sou eu aqui, meu Deus, só ele sabe o que eu ralei para falar em outras línguas, para falar inglês. Me puseram na melhor escola de inglês como segunda língua dos Estados Unidos, que era a do Pitzer College, lá em Claremont. E foi lá que eu estudei com os melhores professores. Me puseram numa classe de PhDs, não na classe dos que vinham aprender inglês. Porque me deram lá livros de filosofia para ler, e filosofia com os big words de inglês, que são todas de origem latina, para mim era como estar lendo português. Eu li aquilo. Agora, se você me pusesse um livreto estilo Tom Sawyer
para eu ler, aí... E levou um catiripapo no pé do ouvido e saiu catando cavaco, expressões desse tipo, eu não ia saber nunca. Tinha que ter uma imersão muito mais profunda. Eu fiquei ali 8, 9 horas por dia naquele negócio, peguei o Novo Testamento, coloquei no ouvido e eu ouvia o resto do tempo o Novo Testamento, que eu sabia todo o decor em português. Então eu fui criando associações, fazia aqueles deveres de casa, que eu começava às 7 da noite, terminava meia-noite com uma entrega absoluta. Aí ia para a cama dormir, colocava de novo o Novo Testamento no ouvido em inglês e passava a noite ouvindo. Eu aprendi preposições em inglês, tudo aqui no inconsciente. Sons, fonética, pronúncias variadas, ouvindo enquanto dormia. De manhã eu ia para o curso ouvindo inglês, ou botando pregações de amigos meus em inglês, porque a cultura bíblica me fazia entender muito mais facilmente o que eles estavam falando. Eu fiz o meu esforço profundo. Em casa, eu proibi que qualquer pessoa falasse português, todo mundo passou a falar só inglês. E depois de 2 anos, quando nós voltamos para o Brasil, nós ficamos mais 6 anos aqui no Brasil, sem falarmos português dentro de casa no Brasil, só em inglês. E o meu filho Lucas, até morrer e partir para a eternidade, só falava inglês comigo. Agora, eu fui quem tive mais dificuldade. Os meus filhos não, porque criança é fácil. Agora, Pedro tinha mais ou menos a minha idade, quando o Pentecoste caiu sobre a cabeça deles. Talvez fosse até mais novo do que eu. Eu tinha 32 quando eu fui estudar inglês. Ele talvez fosse até um pouco mais jovem. Todos eles com certeza fossem, mas para você aprender uma outra língua, depois que você passa de 7 anos de idade, complica mais. Depois que passa de 12, um pouco mais. Depois que passa de 18, começa a ficar difícil. E quando você chega aí com a língua dura, aos 32, como era o meu caso, aí tem que ser um esforço enorme para você, sobretudo, depois de aprender tudo, ainda ter uma fonética melhorada, pronunciar, saber a língua, bater no lugar certo. Eu estou falando e contando essa ilustração apenas para marcar um ponto. É que o milagre na vida daqueles homens no Pentecostes, o falar em outras línguas, o desembaraço, o abrir a boca de Pedro para aquela multidão de 17 nações que estavam presentes em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecoste, gente de todas as nações mais importantes do planeta, e que entendiam hebraico, grego, eventualmente aramaico, que era o que Pedro falava, era aramaico, e um aramaico galileu. O fato é que quando ele começa a pregar, e ele prega com desenvoltura, parecia outro homem, subitamente. Aquele indivíduo que antes falava para fora, e que agora sofreram um pós-traumático e que estava todo para dentro, de repente tem uma explosão. E que não aconteceu quando ele viu o Cristo glorificado. Não foi de fora para dentro que veio o milagre. Não foi o convívio com a ressurreição durante 40 dias. Foi a explosão interior do Espírito Santo. Daí a ênfase de Paulo a Timóteo dizendo: reavives, acende a chama. Paulo usa a mesma expressão da chama de fogo no Pentecoste, na cabeça dos discípulos. Paulo diz: acende a chama do dom, não deixa apagar. Ele está se referindo à mesma chama, ao mesmo fogo, ao mesmo dunamis, à mesma explosão interior, a mesma força que vem de dentro, a mesma coragem íntima.
Não deixes que se apague a chama do Espírito. Reacende essa chama em ti e abre a boca e fala e insta e prega e declara e exorta e adverte. E o coloca numa condição de um ente adversativo em relação à geração dele, quando toda hora diz: tu porém, tu porém, tu porém. E o coloca nessa condição de ente adversativo geracional. Para ser um ente adversativo geracional, você tem que ter coragem. Não pode ser tomado de espírito de timidez nem de covardia. Mas tem que estar possuído de espírito de poder, de dunamis. Poder de amor, porque não basta poder. Poder sem amor pode se tornar forte demais, ferino demais, agressivo demais, impróprio demais, inadequado demais, veemente demais, atropelante demais. Poder, mas amor. Sensatez. Como ele diz na próxima declaração, moderação. Poder é essencial. Amor é mais profundamente que essencial. E moderação é o que dá toda a condição de que o poder se canalize com sabedoria útil para o aproveitamento de todos e dos demais. É o que Paulo diz. Aí você diz, e a Bíblia fala só isso sobre timidez? Embora não seja só isso. O que eu estou dizendo aqui, para quem um pingo é letra, já é coisa pra caramba. Tem um monte de psicólogos me vendo, me ouvindo, aprendendo, entendendo fenômenos através das descrições. Para quem não entende direito, parece que eu estou contando uma história. Mas para quem faz leituras fenomenológicas do que ouve, um pingo é letra. O cara está dizendo aí, uau, entendi uma, entendi outra. É verdade, eureka, eu não sabia. Poxa, que coisa mais óbvia, mais clara, agora eu sei. Mas, voltando ao tema, é só aqui que se fala de timidez? Não. No Apocalipse, no capítulo 21, tem traduções mal feitas e mal aplicadas, onde a palavra timidez é usada. Lá no capítulo 21, se não houver engano meu, eu creio que no verso 7 do capítulo 21 do Apocalipse, é que diz que fora da Nova Jerusalém, da sociedade ressurreta glorificada, fora ficarão, lá se diz, os tímidos. Eu me lembro que quando eu era criança, os pregadores que eu ouvia liam na Bíblia revista e corrigida, ou em versões até mais antiquadas, aonde se dizia, fora ficam os tímidos. Eu não era tímido, não me afetava, mas eu tinha 2 primos tímidos ao extremo. Eu dizia, que negócio é esse? Que maldade é essa? Só porque o cara é tímido. E eu tinha também alguns amigos de rua, de bola, de pipa, de papagaio, de peão, de polícia ladrão, de brincadeira, de sacanagem, de safadeza infantil, de molecagem, de peroto no pescoço, que quase não falavam. E eu me entendia muito bem com eles porque a gente sabia um ao outro, a gente se conhecia, a gente se entendia, era olhar e saber em que direção e o que fazer. Mas eles quase não falavam. A minha avó, a mãe velhinha, dizia, escuta, esse menino é mudo. Você traz ele aqui em casa, eu pergunto se ele quer água, nem para dizer que quer água. Ele diz, ele fica olhando para você interpretar para ele. Eu digo, é claro que ele quer, avó, peraí, deixa que eu dou. Calados. E eu li aquilo ali e dizia, não. Essa Bíblia está errada.
Aí, na minha aqui, que é a versão revista e atualizada, tem uma tradução que mudou de tímido para covarde. É um pouco menos ruim, desde que você entenda qual é o significado de covardia no texto aqui do Apocalipse, no capítulo 21. Eu creio que é o verso 7. Se não for, você acha aí e me corrija na sua mente. Mas não é importante. Está aí, Apocalipse 21. Trocaram tímidos por covardes. Que covardia é essa? É a covardia de saber tudo sobre Jesus e não afirmar. É a covardia de ter sido atravessado pelo amor de Deus e negar. É a covardia de ter sido amado e saber-se amado, desejado e incluído, mas ao mesmo tempo dizer: não, se eu disser que eu creio, que eu amo, que eu sou dele, eu vou perder aumento salarial, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Estão me perguntando, mas eu vou dizer que não, eu vou fingir que não sei nada, eu vou passar desapercebido, eu vou viver a vida sem nenhuma gravidade do Evangelho. O Evangelho é só para dentro do meu quarto, para minha intimidade. Eu não vou nem falar sobre isso com a minha mulher, nem com os meus filhos, nem com parentes, nem com ninguém. Muito menos no trabalho, muito menos no ambiente político, muito menos em qualquer que seja a relação de entretenimento, muito menos no namoro, muito menos em qualquer coisa. Isso não vai vazar de mim jamais. Porque eu não quero correr o risco de perder as coisas que eu posso conquistar, porque eu seja identificado com esse amor, com essa graça, com essa verdade. E, afinal de contas, tem uns que eu já ouvi de alguns me dizerem, afinal de contas, isso aí é uma coisa muito importante, crer em Jesus, mas não é tão essencial assim. E aí são indivíduos que vão atropelando a si mesmos e vão atropelando a própria consciência, vão destruindo a constituição do seu caráter, vão negando aquilo que sabem, que creem ou que poderiam crer porque sabem o bastante para crer, mas tem inclusive a covardia do crer. A covardia do crer é um negócio horroroso, é quando tudo está óbvio para o indivíduo, mas ele prefere fechar os olhos e dizer: eu não vi, eu não quero saber de quem viu e tenho raiva de quem viu e quero esquecer o que eu sei, embora eu saiba. E vai levando isso a extremos horrorosos. Esse covarde aí de Apocalipse, no capítulo 21, no verso 7, é também aquele indivíduo que vai negando tudo, vai negociando tudo, vai se tornando uma geleca, um ser amorfo, um invertebrado de adaptabilidade absoluta, sem nenhum caráter. Esse indivíduo é sobre o qual a Bíblia fala. Mas eu acabei não chegando ainda no ponto que eu queria chegar. E o TikTok aqui já está acabando. 3 minutos e 18 segundos vai fechar aqui. Vocês corram para o YouTube, por favor, de lá não cai. Não desliga. Chegue para lá. Então, eu não cheguei ainda a falar do elemento cura, que foi aquilo que eu me propus no dia de ontem, a dizer como é que o efatá se realiza. Abre-te, abre-te. E eu não vou maltratar os meus amigos tiktokianos falando só
mais meia hora aqui para o YouTube para fechar esse assunto. Eu vou deixar essa expectativa no ar e na terça-feira, quando eu voltar, eu vou falar, já vou começar desse ponto de agora. Hoje foi o que a Bíblia diz sobre timidez e covardia e os aspectos variados. Na terça-feira, quando eu recomeçar, eu vou falar sobre os aspectos fenomenológicos da timidez, o que pode causá-la no nosso cotidiano e a cura. Combinados? Então, nós aqui, tiktokianos queridos, e vocês todos que estão me ouvindo e vão continuar comigo aqui no YouTube. Mas no TikTok, bye, bye, gente linda, gente boa. Tá para cair, vão lá para o nosso YouTube, para vocês não perderem nada, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau. Acabou mesmo. Aqui, gente boa, tudo limpo, tudo maravilhoso. E você aí no YouTube comigo, preste atenção. A gente continua na terça-feira. Eu hoje quero só pedir para você olhar esse Pix que está passando aí. Eu faço isso todo dia, sobretudo pensando no meu querido amigo Edivaldo Grado, que é quem faz esforço para pagar as contas pertinentes ao que eu faço aqui. Ele é que paga essas contas de quem está cortando ali dentro, das coisas que consertam aqui fora, dos equipamentos que têm que ser renovados, dos custos diversos que a gente contrai para poder fazer as coisas acontecerem aqui no meu ministério. Então ele cuida dessa parte e outros cuidam de outras partes, que são os muitos que estão recortando, trabalhando, fazendo variadas coisas que todo dia eu explico a respeito, e eu acho que hoje eu não vou precisar falar a respeito disso, eu estou muito cansado para ficar repetindo as mesmas coisas. Tem um Pix de CNPJ para você que quer ajudar-nos. Então faça isso agora e nos ajude. É o que eu peço que você, sem titubeio, realize nesse momento. Faça isso já, faça isso já. Aí, CNPJ, você está ajudando o meu ministério com a graça de Deus. E eu fico muito grato por você fazer isso. E tem um outro, passando aí um outro Pix, que é de CPF. E alguns amigos meus pediram muito, especialmente o Carlos Breguentin, mais dois. Bota um Pixzinho lá só para o pessoal que fica perguntando a gente aqui qual é o teu Pix. Então tá aí. Isso é para gente que diz, eu queria te ajudar, Caio, ajudar você, a Adriana, então tá aí. E a minha mulher, eu creio que ela colocou aqui alguns nomes de pessoas que têm nos ajudado. Muito obrigado. Vocês todos que vêm ajudando, Deus abençoe. Eu desejo de todo o meu coração que a bênção de Deus seja sobre você, meu irmão querido, que vem nos ajudando todos os dias, fazendo os seus depósitos aqui. Que a graça de Deus seja sobre você. O David, que é um cara assim que não falha, o Antônio, o Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Tem alguns que não tem nome, só entra o recurso, o dinheiro. Mas os que têm nome, como o do Wilson e de vários outros que estão aqui, eu quero agradecer de todo o meu coração pela colaboração de vocês. Como tem gente que vai botando aqui, só bota o valor, mas não bota o nome. Eu queria tanto saber o nome para te agradecer com todo o meu coração. Sinceramente, tem um aqui que é meu xará, Caio. Obrigado, Caio. Tem o Clésio. Obrigado, Clésio. O Aurélio. A Joseli. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Aí vem os sem nome. Também tem vários sem nome. Mas muito obrigado, Kátia. Pedro. Obrigado, gente. Aí tem mais outros sem nome aqui.
E Deus abençoe a todos aqueles que o Senhor Deus conhece o nome. Com a graça de Deus. O outro xará meu aqui, Caio, obrigado, meu outro xará. Deus abençoe vocês. Vão sabendo que eu e minha mulher temos imenso carinho, gratidão por todos vocês. E, de fato, demonstram esse carinho também pela nossa vida. E aqui no TikTok, muito obrigado, porque a gente está sempre com milhares de pessoas. Hoje foram 5.000 pessoas aqui no TikTok. E tem dias que chega a 13.000 pessoas no TikTok. É um público muito lindo. Deus abençoe vocês. Agora, o canal oficial é no YouTube, onde estamos. Então, aqui tem esse QR Code no YouTube. E para quem aponta no QR Code, abre-se um outro ambiente imediatamente e você clica no verdinho que diz contribua aqui com o Ministério do Caio. Aí não tem nada a ver com a minha vida pessoal. É com essa quantidade de 20, 25 pessoas trabalhando dioturnamente para me ajudarem a fazer as coisas acontecerem, porque eu sozinho, já expliquei 300 vezes, eu não dou conta. Tem que ter gente me ajudando. Hoje eu não vou chamar a Clarinha, que está aqui do meu lado, fazendo matérias paralelas, bastidores, não sei o que, como eu chamei ontem. Mas são muitas as pessoas ajudando. Sozinho eu não faço. Então tá aí essa página, onde a primeira coisa que você vê são esses dois bancos, Santander e Banco do Brasil, para depósito e transferência bancária. Embaixo tem os cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, International e o cartão Elo. Embaixo tem o PagSeguro, tudo isso todo mundo sabe como usar. E para quem está no exterior tem o PayPal, que você pode utilizar e mandar a sua ajuda para sustentar o nosso trabalho, o nosso ministério, e eu conto com você. Tá bom? Agora, não esqueça que o que me alegra, o que me dá extrema felicidade mesmo, é quando você entra aí no seu navegador e escreve caiofabio.com.br/cursos. caiofabio.com.br/cursos. E aí clica, cai aí, ó, no Reconexões, 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma, que te pegam pela mão quando diz no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai até Apocalipse 22, e depois disso, no novo céu e na nova terra, e nas múltiplas possibilidades que estão abertas para nós, que viveremos a vida eterna por causa do amor universal de Deus em Cristo Jesus. A nossa vida não se esgotará entre o berço e a sepultura. Faça o curso Reconexões. Ao lado é Jesus, a chave hermenêutica, aonde eu ensino você a pescar, e não apenas lhe ofereço peixe. Aqui é o instrumento com o qual você vai aprender tudo que eu aprendi. É claro que eu li e leio, mas li no curso da vida milhares de livros. Leio uma quantidade enorme de artigos. Vejo documentários e documentários. A minha mente, o meu entretenimento é aprender mais, é saber o que está acontecendo no mundo hoje, agora, quais são as perspectivas, e usar a minha mente, pela misericórdia de Deus, com a imaginação que Ele me deu, para fazer projeções significativas com base no que acontece hoje, no que aconteceu antes, em relação ao que pode acontecer no futuro. Mas o que é fundamental está aqui. Foi a minha leitura bíblica que me trouxe até aqui, tendo Jesus como chave hermenêutica, porque nele Jesus habita corporalmente, e nele Jesus habitam todos os tesouros da ciência e de todas as formas de sabedoria
estão presentes nele, e ele usou esses recursos em cada milagre que fez, em cada palavra que disse. A sua própria ressurreição é um testemunho disso, de que nele habitam todas as ciências, todos os tesouros, todas as sabedorias, todos os conhecimentos. Os registros acásticos são brincadeira perto de tudo o que habita esse, que é aquele que criou todas as ciências, todos os saberes, todas as leis, todos os fenômenos, todas as criações, todas as criaturas, todas as dimensões. Tudo vem dele, nele tudo subsiste. E aí você aprende a você mesmo abrir e a não ficar mais na mão de ninguém, que vai projetando. Eu vejo muita gente que transforma em doutrina e em teologia os seus traumas pessoais, as suas fragilidades, as suas taras, as suas doenças, as suas frustrações. Eles leem a Bíblia com base naquele olhar de gente mal amada ou frustrada, ou adoecida, ou intimidada, ou apavorada, ou acovardada, e transferem isso para você como mensagem de Deus. Não caia mais nessa. Se você tiver, mostre aí de novo. Jesus, a chave hermenêutica, lá, Caio, aí. Então, você vai ter essa liberdade, vai ganhar essa autonomia de andar com as próprias pernas. Embaixo tem o ativar, que também está sendo explicado para você todo dia. O que é que você faz com isso? Como você bota o evangelho em prática na sua vida, como é muito mais simples. E uma vez que você põe, é como você começa a voar. Você deixa de ser uma lesma e passa a ser uma águia. Eu não vou nem comparar com uma galinha, porque galinha faz voos curtos e rasantes. Não, é uma lesma arrastante. E se você ativar o potencial do evangelho em você, você vira uma águia. Vá lá e pegue o seu, como também esse curso do medo. Tanta gente paralisada, sem fazer nada por causa do medo. Inclusive o tema de hoje sobre timidez tem muito a ver com medo. E terça-feira nós vamos ver isso. Atravessando o luto, as perdas de pai, de mãe, de filho, de marido, abandonos, divórcios, orfandades, pai que foi embora nunca mais voltou, mãe que se apaixonou, deixou 3 filhos para trás, não quer que você nem saiba onde ela anda, perdas e perdas, traições, amigos, você achava que eram mais próximos do que irmãos, deixaram você na mão, e você está aí lambendo as feridas sem se recuperar até hoje, ficou com medo até de fazer novas amizades. Pega esse curso, Atravessando os Lutos, são 17 aulas de 1 hora cada uma para você. Tabu do suicídio, para quem perdeu gente para o suicídio e anda com pânico, especialmente os religiosos. São ensinados que aquele parente tão amado, tão lindo, tão querido, tão sofrido, tão doído, está no inferno. Não podia haver mensagem mais diabólica do que essa. Estão no inferno. Então pegue o curso para você, o pessoal está esperando lá. Você escreve aí caiofab.com.br/cursos. Você já cai na página onde é só fazer o primeiro contato e ir preenchendo, que o pessoal vai responder a você. E não é inteligência artificial, é inteligência natural. É gente que trabalha comigo lá respondendo a você, tratando você como gente. Então vá e faça, pegue o seu curso e cresça. Enquanto isso, eu estou fazendo o Poder dos Salmos. Amanhã é dia de eu gravar mais com muita alegria. Está me dando um gozo no Espírito Santo. Enorme, 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 enorme fazer o Poder dos Salmos. Amanhã eu vou continuar aqui em Mateus e aí eu concluo. Eu falei terça-feira, né? Mas não, amanhã é quinta. Hoje é quarta. Então amanhã eu concluo a timidez aqui de Mateus. E sexta-feira, o Poder dos Salmos, que está me dando uma alegria, um gozo enorme. Terão milhares de aulas praticamente, 1.100, 1.200, de 15, 20 minutos cada uma, para você sair igual um bólido.
um bólido e não ser foguete que sabe dar ré. Você vai subir para sempre. Então, pegue logo, já está disponível aí do caiofabio.com.br/cursos. Você já consegue começar a adquirir o poder dos salmos. Os primeiros 30, 40 salmos foram gravados com menos recursos do que eu estou gravando agora e ficaram muito, muito superiores. Mas nós estamos reeditando tudo para ficar tudo mais ou menos com a mesma carinha, porque inclusive eu comecei fazendo o café com graça, que era uma coisa para você toda manhã ter. Aí de repente eu sofri um dunamis e vi que seria um desperdício e que aquilo era puro poder e que lido tendo Jesus como chave hermenêutica ia ser uma explosão. E mudei o nome para O Poder dos Salmos e estou contente porque eu vejo como eu saio incendiado daqui. Fico imaginando o que vai acontecer com você. Entre aí, caiofab.com.br/cursos e pegue já o seu poder dos salmos, em nome de Jesus. Eu vou parando por aqui com você. Eu estava meio perdido no tempo. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Eu vou continuar falando sobre, então, alguns fenômenos alusivos à timidez e à cura. Esse efatá de Jesus. Como é que o efatá se conclui na vida da gente? Então, com a graça de Deus, até o dia de amanhã, em nome de Jesus, tenha um bom dia e ande cheio do Espírito de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.